40 dias e 40 noites. Muito bem, como foi mencionado, a palavra profundos, ela vem de uma raiz latina, que significa profundidade, mas também que representa tirar de um lugar e colocar em um lugar fundo. A palavra do Senhor nos diz que Deus, Ele nos tirou de um charco de lodo horrível e nos firmou sobre uma rocha, colocou os nossos pés sobre a rocha. Essa palavra profundos traz a ideia de alguém que foi tirado de uma plataforma rasa, que foi tirado de um estabelecimento raso e que foi levado para uma profundidade tamanha, para um lugar tamanho que de lá ninguém pode tirá-lo. Deus te tirou de onde você estava, da sua zona de conforto, do seu lugar de conforto, para te levar a um lugar profundo, a um lugar que talvez você não imaginava. Mas venha comigo, a primeira vez que a palavra profundo aparece na Bíblia, é lá no livro de Gênesis capítulo 2, versículo 21, quando Deus vai formar a mulher. A Bíblia diz que Deus, Ele faz o homem cair em um profundo sono. Enquanto Deus faz o homem cair em um profundo sono, Deus vai rasgar o homem, vai tirar a sua parte e vai transformar milagrosamente em uma mulher. Quando Deus cobre com carnes, Ele traz a mulher de volta. Ou seja, Deus, para fazer o homem, a mulher, Ele usou a profundidade do homem. Deixa eu repetir isso aqui. Deus, para fazer a mulher, Ele usou a profundidade do homem. Mas quando Deus foi fazer o homem, Gênesis capítulo 1, versículo 26, Ele soprou sobre o homem da sua própria profundidade. O que quer dizer isso, irmão Ney? Que quando Deus foi fazer a mulher, Ele usou a profundidade do homem. Mas quando Ele foi fazer o homem, Ele usou da sua própria profundidade, que foi o sopro dele sobre a vida do homem. Todas as vezes que Deus quer realizar um milagre na sua vida, Ele vai usar da sua própria profundidade. Eu não sei quantos aqui estão dispostos a viver um sopro de Deus, um sopro da profundidade de Deus, mas se você estiver disposto, o Espírito de Deus vai soprar sobre a tua vida e vai te levar a uma profundidade que você nunca jamais vivenciou. Deus é um Deus de profundidade. Para chegarmos em Efésios capítulo 3, versículo 17, somente a parte A é necessário. Nós vamos tomar por texto uma trajetória panorâmica da vida de Moisés. A princípio talvez pareça ser estranho, mas como assim, irmão Ney? Você lê um texto do Novo Testamento, tem um tema no Novo Testamento e você vai lá para o Antigo Testamento. Daqui para o final nós vamos conversar. Eu prometo ser o mais simples e objetivo na mensagem. Em 3 partes nós vamos dividir este momento. Primeira fase da vida de Moisés, segunda fase e terceira fase, para chegarmos a um denominador comum do que Paulo queria trazer para a igreja de Efésio. A primeira fase da vida de Moisés, segundo Deus ministrou no meu coração, começa no capítulo 2 de Êxodo. Era um contexto de ameaça, era um contexto de perseguição. A nação de Israel estava sofrendo uma escravidão no Egito. Era um momento onde o povo estava sendo escravizado, trabalhando debaixo de chicotadas. Mas foi nesse momento de perseguição que nasceu um menino chamado Moisés. Esse menino chamado Moisés, tendo a sua mãe Joquebede, criando ela e seu pai Levi, estando no berço da sua mãe e do seu pai, havia uma ameaça de morte sobre a nação. Ou seja, pela palavra do rei, era para Moisés estar morto. Mas a mãe de Moisés consegue ocultá-lo por 3 meses. A mãe de Moisés consegue ocultá-lo por 3 meses, mas já não conseguia mais ocultá-lo depois dos 3 meses. A Bíblia diz que vai a mãe de Moisés, ela faz um cesto com junco e cola aquele cesto, pega Moisés e coloca dentro do cesto, e a expressão que a Bíblia diz é que ela pegou o menino e largou na beira das margens do rio Nilo. A expressão que o texto usa é que ela largou, deixou o menino às margens do rio Nilo. Só que enquanto aquela cena estava acontecendo, a filha do rei desce para se banhar, como nós sabemos a história. E quando ela desce para se banhar, a irmã de Moisés, Miriam, fica olhando toda a cena. Preste muito bem atenção nisso aqui. A irmã de Moisés fica olhando toda a cena. A filha de Faraó desce para se banhar. E de repente, a filha de Faraó avista um menino no cesto e manda buscar o menino. Quando o menino chega diante da filha de Faraó, aquela Miriam, a irmã de Moisés, com sua inteligência, com sua expertise, ela chega diante da filha de Faraó e diz:
queres que eu consiga uma ama para cuidar do menino? Porque diz o historiador Flávio Joséfo que foi tentar testar o leite dos egípcios em Moisés, mas Moisés rejeitou, porque o leite do Egito não serve para quem é israelita, e ele rejeitou o leite do Egito. Mas ela aceitou a proposta de Miriam, que observava a situação, e chamou quem? Joquebede, a própria mãe do menino, para criar o Moisés. Nem eu não entendi nada até agora. Olha a cena, a mãe largou o menino à beira do rio Nilo. Miriam observa toda a situação. Talvez eu estou falando para adolescentes, para pessoas aqui que já se sentiram largados, abandonados, desamparados por suas paternidades, por sua família. E talvez você teve uma infância não tão legal. Você foi rejeitado na sua infância, no seu nascimento. Os seus pais não lhe projetaram para que você viesse a existir. E você talvez cresce com uma mágoa dentro do seu coração contra os seus pais, porque talvez chegou para você e disse: filho, filha, você veio no momento inapropriado, você veio no momento que não foi planejado. Mas a Bíblia diz que quando ela largou o menino, não quer dizer que ela abandonou, a expressão quer dizer que ela posicionou. Mas diante de todo esse cenário, que parecia um cenário de abandono, havia uma menina, uma irmã, que observava toda a situação. Moisés no cesto talvez representa pessoas aqui que se sentem abandonados, que se sentem rejeitados, mas tem um Espírito Santo representado de Miriam, que está observando toda a situação, só para te dizer: você não foi deixado de lado, você não foi abandonado, porque eu estou olhando e estou cuidando de tudo. Deus, Ele tem um projeto e um propósito para todas as coisas. Você não é projeto do acaso, é propósito de Deus. A Bíblia diz que pode até o teu pai ou tua mãe te abandonar, mas o Senhor te acolherá. O menino foi deixado, posicionado, mas havia alguém que observava ele. Deus, Ele te observa, independente da tua trajetória. Não se limite a estas dores de um abandono, de um rejeitar, que talvez de um amor que você queria receber e não recebeu dos seus familiares. Eu sei que é difícil e que dói, porque quando você é desacreditado, eu sei o que é isso. As pessoas passam, olham para você ali, não vai chegar a lugar nenhum, não vai ser ninguém, mas Deus te pega e te levanta só para mostrar que Ele é Deus na tua vida, que Ele é o Senhor que quer te levar a uma profundidade. E esse menino cresce, e ele é criado lá no palácio de Faraó. A primeira fase da vida dele é no palácio, 40 anos. Mas passa-se para a segunda fase da vida de Moisés. É onde a Bíblia diz que Moisés, ele teve que fugir para a terra de Midian, porque matou um homem do Egito. E lá em Midian, na sua segunda fase, ele estava apacentando ovelhas do seu sogro Jetro, agora já casado. Mas aquele dia era um dia diferente, onde Deus queria fazer com Moisés aquilo que talvez quer fazer com algumas pessoas aqui nessa noite. Naquele dia, Deus decidiu ter um encontro com Moisés de uma maneira diferenciada. Não foi Moisés que desejou ter um encontro com Deus, foi o próprio Deus que quis se revelar para Moisés de uma maneira maior e potencializada. E ele mesmo começa a falar que estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. De repente ele vai ver uma cena inusitada. Ele começa a perceber uma sarça, e quando ele viu essa cena, ele é atraído para a sarça, porque para Moisés ver a sarça pegar fogo poderia ser normal, porque era uma espécie de robusto do deserto, que no calor intenso pegava fogo, mas pegava fogo e se desfazia, pegava fogo e se consumia. Mas quando ele viu uma sarça pegando fogo e não se consumindo, ele parou e pensou: peraí, esse fogo não é da terra, esse fogo aqui não é dos gravetos da terra, esse fogo acho que vem do céu, eu vou lá ver esta maravilha. E a Bíblia diz que quando Moisés se aproxima para ver a maravilha, uma voz vem do trono dizendo: Moisés, Moisés, não te chegues para cá, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que estás é santo. O que atraiu Moisés para a sarça não foi ela pegar fogo, foi ela pegar fogo e não se desfazer. Porque o fogo de Deus não te elimina, o fogo de Deus não te destrói, o fogo de Deus te acrescenta. Aí Moisés disse: eu tenho que ver esta maravilha, eu tenho que ver esta glória.
o lugar é santo, não é porque era um monte, mas era porque o Santíssimo estava no ambiente. E a Bíblia diz que Deus estabeleceu para Moisés o seu propósito. Mas a sarça era um tipo de arbusto que não tinha bela aparência, não tinha fragrância e não tinha frutos. Quem olhava para a sarça dizia: ela não tem vida, ela não tem beleza, não tem formosura, mas Deus escolheu ela para se revelar para Moisés. E por que Deus escolheu ela? Apesar de não ter formosura, aparência e frutos, ela aguenta deserto que outras plantas bonitas não aguentaria. Talvez você se pergunte: Deus, por que tu me escolheu? Se talvez não sou nem bem visto. Não é pela tua aparência, pela tua formosura. Deus te escolheu porque te deu uma estrutura para aguentar deserto, porque Ele quer fazer nova todas as coisas em sua vida. E Moisés foi e libertou o povo do Egito diante do chamado do Senhor. E entra a terceira fase, que foi o texto que agora nós lemos, do capítulo 24 de Êxodo. Enquanto Moisés caminhava com o povo, Deus parou tudo e disse: Moisés, sobe a mim. Quem convidou foi Deus, quem falou foi Deus, quem comissionou foi Deus. O próprio Senhor falou: Moisés, sobe a mim, porque era aí embaixo é pequeno demais para aquilo que eu quero te revelar. Então sobe para mim e muda de nível. O convite de Deus para Moisés é o convite de Deus para algumas pessoas aqui nessa noite. Porque às vezes quando nós caminhamos por baixo, simplesmente visibilizando as coisas da terra, as coisas naturais, nós esquecemos das coisas celestes. Mas nessa noite Deus está liberando uma palavra dizendo: sobe a mim. Venha para um nível maior, venha para um nível mais alto, para um nível mais profundo, sobe a mim. E a Bíblia diz que Moisés vai, ele começa a subir a certa parte do monte, e quando ele chegou perto do topo do monte, o texto diz que uma nuvem cobriu todo o monte, e a glória pousou sobre o monte. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, mas a glória pousou. Por que a nuvem cobriu? Porque a nuvem te encobre para te esconder, mas a glória ela pousa para te revelar. A nuvem estava ali para encobrir Moisés, para ser só Moisés e Deus, mas a glória estava como um sinal de Deus para Moisés. Olha o que o texto diz, o versículo 15 e 16: tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor, a glória de quem? A glória de quem? Pousou sobre o monte Sinai, e ficou ali 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias, e nada de Deus falar com Moisés. Mas a Bíblia diz que no 7º dia, a voz vem: Moisés, Moisés. Não foi no 6º, não foi no 5º,
Não foi no quarto, mas foi no sétimo dia. Por que no sétimo dia? Primeiro, porque o número 7 na Bíblia representa a plenitude da profundidade espiritual de Deus, a perfeição espiritual de Deus. Em 7 dias Deus criou o mundo, as 7 peças do tabernáculo. Por 7 vezes Elias dobrou os joelhos e Deus lhe respondeu. Apocalipse fala sobre as 7 bem-aventuranças, fala sobre as 7 igrejas, os 7 candeeiros, os 7 anjos, porque fala da plenitude espiritual de Deus. Era Deus dizendo: Moisés, não é no 6º dia, porque não é no dia do homem, é no 7º dia, porque é no dia da minha plenitude, é no dia que eu quero falar. E segundo, porque 6 dias, a Bíblia diz que a glória já estava ali, então Deus já estava ali, mas Ele queria sentir o coração de Moisés. Deus quer sentir o teu coração, para saber o desejo de qual profundidade você quer viver dentro dele. Deus esperou 7 dias para sentir o coração de Moisés, para ver se ele ia voltar, retroceder e descer, ou se ele iria permanecer ali até que ele falasse com o mesmo, até que o Senhor bradasse do meio da glória, até que o Senhor bradasse do meio da nuvem e o chamasse. Até que nível você quer ir diante de Deus? Deus, Ele escuta o teu coração. Então rasgue o seu coração diante do Senhor. Diz: Deus, eu quero subir ao monte, eu quero ir diante da tua face, mas eu quero ser imergido na tua glória, eu quero ser imergido na tua graça, eu quero ser imergido na tua presença. E quando a voz chamou, imagina Moisés voltando a uma cena de tempos atrás. Eu já escutei esta voz quando estava lá em Midian. Eu conheço esta voz. Há quanto tempo que você não ouve esta voz? Há quanto tempo que você não ouviu Deus falar contigo? Há quanto tempo que você foi renovado, que você sentiu a presença? Ele sente saudades. Moisés, ao ouvir a voz, ele entendeu: eu já tinha ouvido esta voz, eu já tinha escutado esta voz. Um dia ela falou comigo, e ela torna a falar no monte. Deus quer lubrificar crentes que estão enferrujados, que ouvia a voz, que ouvia a Deus, mas que pelas circunstâncias da vida já não sente mais como sentia, já não ouve mais como ouvia. Parece que você está vivenciando uma fraqueza espiritual, não consegue mais orar como dantes, não consegue ler a palavra como dantes, não consegue consagrar como dantes. Mas hoje é dia de restauração, porque Deus quer te levar à profundidade. Ele quer voltar a falar contigo em um nível maior, em um nível melhor. Ele quer te levar a uma profundidade, porque Deus, Ele dá dupla honra onde houve desonra. Deus quer fazer contigo como Ele fez com Moisés. Moisés ouviu a voz de Deus pela segunda vez, e ele lembrou de um dia que esse Deus tinha falado com ele na sarça. Hoje é dia de Deus te relembrar daquela voz que um dia Ele te falou, que Ele te chamou, que tem um projeto na tua vida, e que Ele não se esqueceu de ti. Simplesmente sobe ao monte, disponibiliza o teu coração, porque Deus quer te renovar nessa noite, Deus quer te preencher nessa noite, Ele quer te encher da sua glória. Mas eu nem ia vir aqui nessa noite, sim, mas Ele que te trouxe, porque Ele tem um propósito. Só que a Bíblia diz que o aspecto da glória do Senhor era como um fogo. Repita comigo: fogo. Olha a cena. Deus falou para Moisés subir, e Moisés está subindo. Quando chega perto do topo do monte, a nuvem cobre o monte, e a glória do Senhor, como um fogo, pousa sobre o monte. E o texto diz que Moisés entrou pelo meio da nuvem da glória do Senhor, que era como um fogo. Deixa eu falar isso aqui para você. Moisés estava dentro do fogo da glória de Deus.
Imagina comigo Moisés dentro do fogo da glória, e ali ele está vivo, e ali ele está adorando, e ali ele está glorificando. Talvez a sua mente retorna, peraí, mas um dia eu vi uma sarça pegar fogo e não se desfazer. Um dia eu vi uma sarça ser queimada e não se consumir, porque era o fogo da glória do Senhor. Mas peraí, hoje eu estou no meio do fogo e também não estou morto, eu não estou sendo consumido, porque Deus, quando mostrou a sarça para Moisés, era dizendo: Moisés, hoje quem está pegando fogo é uma planta, hoje quem está pegando fogo é uma sarça, mas daqui a uns dias vai ser você, Moisés, que vai ser cheio da minha glória, que vai ser cheio do meu fogo e não vai se consumir. A revelação da sarça que Deus deu para Moisés era dizendo: um dia eu vou te envolver no meu fogo, como fez com a sarça, e você não vai ser consumido. Aquilo que Moisés desejou um dia, Deus o tornou no outro. Ele desejou ver a sarça, e Deus fez dele uma sarça. Adolescente, jovem, aquilo, aleluia, que Deus quer te tornar, Ele vai fazer você desejar ser. Ele vai criar o desejo no seu coração da admiração. Nossa, como fulano prega muito bem, como fulano evangeliza muito bem. É a sarça sendo construída dentro do teu coração. Como fulano ministra muito bem o louvor lá na frente, é Deus construindo a sarça, porque um dia vai ser você, que Deus vai derramar do seu fogo e não vai te consumir, porque Deus está estabelecendo no teu coração desejos que Ele vai realizar. Mas não permita esse desejo ir embora. A glória envolveu Moisés, e era como fogo, um fogo que consome. Mas Moisés entrou. Primeiro princípio, Moisés viu a glória, ele viu a nuvem como um fogo, mas ele entrou, e para entrar tem que deixar o que está fora. Adolescente, jovem, criança, adulto, você que me ouve nessa noite, Deus quer te levar a um nível de profundidade, mas Ele te convida para entrar, e para entrar tem que deixar aquilo que está lá fora de mão, tem que deixar de lado. Não tem como entrar na glória se o pé do monte faz um sentido nas nossas vidas, se o pecado domina os nossos corações. Ele tem que ser abandonado, porque temos que ser totalmente envolvidos na glória de Deus. Ele teve que deixar o que estava fora para entrar na nuvem de glória. E a Bíblia diz que ele não só entrou, a Bíblia diz que ele permaneceu. Porque mais importante do que entrar é permanecer na presença, é permanecer na glória. Porque não adianta vir no culto, louvar, adorar, sentir a presença, mas no outro dia está lá falando que não deve, com amizades que não deve, em lugares que não deve, pecando. Tem que permanecer na transformação que a glória proporciona. Ele permaneceu ali. Sabe o que Moisés queria dizer? Deus, eu não quero nem saber o que está acontecendo lá embaixo. Este lugar é o melhor lugar que eu poderia estar, e daqui eu não quero sair, Senhor. Eu quero permanecer neste lugar. Quantos aqui querem permanecer na glória? Quantos aqui querem permanecer na presença? Então adore a Ele nessa noite. Aí entra Efésios capítulo 5, versículo 17. Nem não entendi nada até agora, vamos lá. Até agora, vamos lá. Para que Cristo habite em vós, em vosso coração, a trajetória da glória. Porque esta glória que Moisés presenciou, esta glória que Moisés provou, Deus naquele mesmo dia deu uma revelação para Moisés do tabernáculo. E quando o tabernáculo foi terminado, foi feito, esta mesma glória pousou sobre o tabernáculo. E para onde a glória se movia, o tabernáculo era desarmado e armado. Ou seja, o povo e o tabernáculo seguia para onde a glória seguia. Só que quando Israel passa a fase do deserto, entra na terra de Canaã, esta glória vai sair do tabernáculo
e vai adentrar, passando do átrio, lugar santo, e entrar no Santíssimo, dentre a Arca da Aliança. Uma vez no ano o sumo sacerdote adentrava ali para apresentar o povo diante de Deus, e quando o sacerdote entrava, o sumo sacerdote penetrava no Santo dos Santos, essa glória descia sobre aquele lugar. A trajetória da glória, ela estava sobre Moisés, estava sobre o tabernáculo e agora estava no templo, mas a Bíblia diz que Israel rejeitou Deus de tal forma que essa glória saiu de dentro do templo e foi-se embora. Essa glória foi perdida, Israel abandonou, Israel rejeitou a glória do Senhor, a glória que estava sobre Adão, a glória que Deus revelou sobre Moisés, a glória que Deus revelou sobre o tabernáculo e sobre o templo. Israel rejeitou e agora essa glória foi embora e não estava mais sobre a nação. Mas a Bíblia diz no capítulo 17 de Mateus que Jesus estava com os seus discípulos no monte. Enquanto os seus discípulos e Jesus estavam ali no monte, eles estavam orando ao Senhor, eles estavam diante do Senhor. A Bíblia diz que essa glória vai voltar, vai descer sobre aquele lugar. As vestes de Jesus começam a resplandecer, o seu rosto começa a resplandecer naquele ambiente e a glória desce sobre aquele lugar. O desejo de Pedro era que fizesse uma cabana, que fizesse uma casinha para que eles permanecessem ali como Moisés permaneceu na glória diante do monte. Nem o que isso quer dizer. O que Paulo está querendo dizer aqui, que a glória foi perdida pela nação de Israel, a glória foi rejeitada pela nação de Israel, mas Cristo foi o mistério escondido que trouxe a glória de volta para nossas vidas. Cristo foi o mistério que trouxe a glória que foi perdida para habitar no meu, para habitar no seu coração. Quantos aqui anseiam por esta glória? Quantos aqui anseiam por esta presença? Oh, você pode sentir esta glória, você pode sentir esta presença. Cristo foi o mistério escondido que revelou a glória de Deus novamente para a igreja. Esta glória, ela foi manifestada sobre a igreja. Capítulo 2 de Atos, versículo 1 ao versículo 4. Pois Cristo, quando ressuscitou, ele tinha feito uma promessa que derramaria desta glória, que derramaria desse Espírito sobre a igreja. E no capítulo 2 de Atos, a Bíblia diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e veio um som do céu como de um forte vento impetuoso, e aquele som tomou o lugar onde eles estavam assentados, e foram vistos sobre eles línguas repartidas como que de fogo, e cada um falava segundo o Espírito concedia que falassem, e todos foram cheios do Espírito Santo, e todos foram cheios do Espírito Santo. O que é isso, irmão Ney? A glória que Israel rejeitou, a glória que Israel abandonou, é Cristo trazendo de volta, é Cristo trazendo novamente. Mas quando Pedro foi perguntado: peraí, e essa promessa é para quem? Sim, esta promessa é para Israel, é para os seus filhos, mas também para aqueles que estão longe, para aqueles que Deus vai chamar, para você que veio da sua caravana, da sua cidade, é para você essa glória, é para você esta presença, é para você essa profundidade. Deus quer te elevar a um nível mais profundo de glória. Põe de pé, por gentileza. Para que Cristo habite em vossos corações. Porque a glória que foi perdida, Cristo, o mistério oculto na eternidade passada, foi revelado à igreja, para trazer esta glória novamente. Por isso que a Bíblia diz que de tudo que se deve guardar, guarde o seu, porque dele procede as fontes da vida. É de dentro para fora, é de um coração para fora. Eu não sei como seu coração chegou aqui nessa noite, mas esta glória que Cristo resgatou quer penetrar o mais profundo do teu ser. Aleluia. Aleluia. E Ele quer tabernacular, armar uma tenda aí dentro e habitar e fazer morada. Porque às vezes nós fazemos como Israel, nós rejeitamos a profundidade, rejeitamos a glória, porque queremos seguir os nossos caminhos e os nossos projetos. Mas Cristo se revelou para restaurar e trazer a glória novamente. E esta glória que te atraiu para este lugar nessa noite.
Foi esta presença que te atraiu para este lugar nessa noite. Deus que libera a profundidade, mas o nível que determina é você. A que nível você quer ir nessa noite? A que nível você quer ir nesses dias, ou nestes últimos dias da igreja na terra? Porque uma promessa está liberada sobre a igreja, de que Ele derramaria do seu Espírito sobre a terra, e nós iríamos profetizar, iríamos ter sonhos e visões, iríamos ser imergidos nessa glória que Cristo trouxe de volta. E esta glória, eu sinto aqui neste lugar, esta presença divina. Permita esta glória te envolver.